Salve Corinthians, salve galera do Timão. Olha só tenho uma coisa a dizer. A Fiel não vai aceitar esse golpe. Não vai porque a gente sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. A gente sabe o porquê desse impeachment. Então, a Fiel, torcida organizada, já estão se organizando para impedir esse golpe. Se você pensa o contrário e o Augusto Melo tem que ser empichado sim, comenta, dá sua opinião. Se você não quer esse golpe, fortalece aí com like aí, Fiel, representa. Fortalece e vamos ver aqui as últimas notícias do Corinthians. E eu só lhe pergunto uma coisa. Onde estava esse mesmo Core que aprovou as contas do Duílio Monteiro Alves? Onde é que eles estavam? Fiel, a gente sabe o que está acontecendo. Fortalece com like aí e vamos pro vídeo. Muito bem, estamos aqui falando de final do Brasileiro, mas quem está por cima mesmo, com tudo e tal, é o Corinthians, indo para Libertadores e tal. O Augusto Melo esteve ontem no programa SBT Esportes, falou sobre várias coisas, inclusive sobre o processo de impeachment do qual ele está sendo envolvido, está quente. Mas ele falou sobre o Ramon Dias e confirmou a permanência do Ramon Dias para 2025. Temos ele falando, né? Temos a tela dele falando. Olho na tela. Ramon é um grande profissional. Nós o contratamos para isso. Não só ele, mas Emiliano e toda a comissão. O tempo todo competindo, fazendo um excelente trabalho, tem contrato até 2025 e espero que fique até lá. Tanto o jogador como comissão técnica levam tempo para adaptar, disse ele sobre a comissão técnica Ramon Dias e Emiliano Dias. Vamos combinar que as coisas mudaram da água para o vinho depois que o Corinthians contratou muita gente, né? Não só isso, né? Depois que teve essa sequência no Brasileiro, né? Porque se essa pergunta fosse feita depois do jogo com o Racing, talvez a resposta da permanência não fosse a mesma, né? E acho que os dois já falaram sobre isso, não a direção, os dois Dias, já experientes que não sabem como futebol é dinâmico, como diria outro diretor. Mas agora, eu acho que faz isso a gente está falando, né? Mas eu aguardaria, porque, primeiro, o presidente do Corinthians já falou, já disse várias situações. Eu acho que existe uma empolgação clara e quase uma convicção de que o Corinthians vai disputar a Libertadores. Não é uma certeza, vamos deixar bem claro. O Corinthians hoje não estaria na pré-Libertadores, mas existe... Se o Corinthians não for a pré-Libertadores, vai virar uma frustração, pelo que foi criado. Agora tem uma conta aí que pode ir para a Copa do Brasil, né? Não, mas tudo bem, a Copa do Brasil é uma outra situação. Sim. A Copa do Brasil, o Votoporanguense joga, velho. Né? Não é a questão. Jogar... Se você joga a Sul-Americana, a Libertadores, é assim, você só vai se dar conta quando tiver o sorteio dos grupos. Aí você vai lá, primeira parte, Sul-Americana, tá lá assim, ó, todo mundo vou jogar contra não sei o quê. Todos os meus outros Juliano, será que... Todos os outros estão na Libertadores. Então a Copa do Brasil vão dar um jeito de empurrar o Corinthians, é óbvio. Porque não sei o quê, Votoporanguense vai entrar o Corinthians. Essa coisa é recente, essa classificação via estadual. Tem as margens, tem a Copa do Nordeste, tem não sei o quê, a Copa Verde, tem não sei o quê lá. A questão não é a Copa do Brasil, a questão é a temporada, jogar na raia principal do futebol brasileiro. A Lusa foi para a Copa do Brasil, hein? Pois é, coisa que o Corinthians não ocupou nessa temporada. O Corinthians não esteve na primeira raia do futebol brasileiro, mesmo com todo o investimento. E tem uma convicção que vai jogar a Libertadores. Primeiro, isso não está garantido. Não, ainda não. E acho que se não for, vai significar que os 3 últimos jogos foram ruins para não ir. E a comissão técnica avaliada. Se o Corinthians não ganha do Criciúma, o Cruzeiro fica à frente, o Bahia fica à frente, se não ganha do Bahia no confronto direto, vão perguntar de novo pro Melo, se ele estiver no poder, se o Ramon Dias fica ou não. O fato é que a entrevista foi muito mais das questões políticas, o negócio está pegando fogo, o bicho está parecer do Core, aí você já vê uma comoção que o presidente conseguiu fazer com um grupo de jogadores que tem o apoio da organizada, e você vê nas ruas uma reação ao processo de impeachment. O povo está com o Melo, por incrível que pareça, né? Está com o Melo, porque o corintiano entende que uma questão política agora, que o time está bem, é maléfica ao clube. Deixa para depois. Deixa para depois.
Então, essa situação tá, né? E ele foi dar entrevista nesta noite, né? Na noite de segunda-feira, logo depois do parecer do CORE, orientando o conselho reprovando a administração, as contas, orientando o conselho a aderir, entre aspas, ao impeachment, que pode ser votado hoje, em apoio ao presidente. Apoio ao presidente. Não vai ter golpe e tal. Teve jogadores lá também, tudo mais e tal. Né? Então, eu acho que ele tem um apoio aí. De novo, é sempre bom a gente esclarecer. Impeachment é uma batalha política. A questão técnica do impeachment ela nunca está em primeiro plano, nunca está em consideração. O CORE até faz umas observações técnicas em relação à administração, mas não é isso que pega, é a questão política. E a gente sabe que a torcida organizada do Corinthians é muito forte, o torcedor do Corinthians também, então eu vejo, sei lá, à distância, olhando, eu vejo mais apoio do que eu esperava Augusto Melo nesse momento. Será que o torcedor pensa, né? Você é a favor ou contra esse ser corintiano também, tá, gente? Ao impeachment? Sobre o Augusto Melo? Boa pergunta. Você, torcedor que está aqui, você é a favor ou contra? Você acha que deve cair o Augusto Melo ou não deve cair? O Arnaldo falou sobre, depende do que acontecer no fim do ano, vamos reavaliar essa questão do Ramon Dias. Vamos só colocar os números do Ramon Dias no Corinthians. Olho na tela. Foram 31 partidas, 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. 58% de aproveitamento. 15 vitórias, o Corinthians até outro dia tinha 6 vitórias no campeonato. Agora, já com o Ramon Dias, já tem 15. 58% de aproveitamento regular, vamos dizer assim. Eu acho que tem por trás dos números, tem uma recuperação muito grande no brasileiro, inquestionável, né? Uma sequência de vitórias, mas tem uma participação muito ruim da comissão técnica nas eliminações das Copas. Então, se você vai avaliar, a comissão técnica foi muito mal na eliminação das Copas. Nas duas Copas. Foi mesmo. E tem ido bem na campanha do Brasil. Curiosamente, até estranhamente, ela muda o sistema do time que estava dando certo nas duas Copas, inexplicavelmente. Isso o Ramon e o Emiliano não conseguiram explicar até agora. Então por uma avaliação... Ele está indo bem dentro de uma faixa de competição na qual ele estava enfiado ali, né? Mas olhar para isso e dizer, não, agora vai, como Vessa, para o Super Mundial... Né? Mais um pouquinho aí, dá mais 5 jogos aí, o Corinthians vai ganhar o Brasileiro, é outra discussão. Mas isso o torcedor não quer saber, ele olha o momento. E o momento... Nicolinha Ratchop! Mas acho que teve bons jogos, teve jogos grandes ganhos, contra o Flamengo. Flamengo, Palmeiras. Com bola murcha, é verdade, e o Palmeiras. Acho que foi o grande jogo ali, que foi talvez a virada do Corinthians. Né? É inegável a melhora do time. Não tem como negar. Melhorou muito, melhorou mesmo. Agora, é um lugar onde o Corinthians se colocou, né? Com o Vitor Pereira ainda foi fez um campeonato seguro no G4 e tal. Mas tem sido assim nos últimos anos. A gente colocou uma enquete aqui no nosso YouTube. Você é a favor do impeachment do Augusto Melo? Sim ou não? A galera tá votando, por enquanto, tá 58% sim, 46%, agora 59% sim, 42% não. A pergunta é, quem está votando no quê, né? Será que o rival do Corinthians está votando por não? 59 a 42? Tá estranho. Não, mas tem essa... 55 a 45 agora. Não, mas ele não é justo. E aí sim, por enquanto o sim está ganhando por uma margem pequena. Resta saber como que os rivais do Corinthians estão votando, né? Para o sim ou para o não. Que seria melhor para ele. O Augusto Melo fala. Mas acho que essa é uma questão, de fato, que pertence ao corintiano. Né? O rival vai torcer para o cara sair, ou para o circo fogo. Sim. Se vier um cara melhor, sei lá. Pois é. Eu acho essa administração completamente enrolada. Completamente enrolada desde claramente. O começo. Obscura até. Mas aí é uma questão do Corinthians interno, né? Sei lá. Enfim. Agora, E acho que os resultados recentes, o desempenho do time recente, o apoio dos jogadores recente, que é do time de futebol, aí eles dão um alicerce para o presidente que nenhum outro apoio político pode dar. Exatamente. Entende? Exatamente. Falando em apoio político, é claro que no programa ontem do SBT ele respondeu sobre isso e falou novamente, o Augusto Melo, que ele acha que é um golpe isso que está acontecendo e tudo mais, que ele tem o apoio dos jogadores e tal, e agora, como disse o Arnaldo, apareceu lá os muros pichados em apoio ao Augusto Melo. Falou também o Augusto Melo sobre a história do Hugo Souza. O que acontece? O Corinthians quer contratar, o Flamengo não aceitou a garantia. A garantia. A nova garantia.
E aí o Augusto Melo, no programa, falou, não, porque o Flamengo está endurecendo e tal. O Marcos Braz ligou no programa. Ligou no programa e falou, não é nada disso. A questão é que tivemos um problema com o Mateuzinho e não estamos confortável de aceitar essa garantia. Porque outro dia mesmo, com o Mateuzinho, deu errado. E, olha, né, podemos ter as ressalvas que temos com relação ao Marcos Braz, mas se tem um cara lá que está devendo para você, te pede uma grana emprestada, aí ele não paga, ele pede mais grana, você vai falar, tudo bem? Pode pegar aí que tá tranquilo? Não. Não, né? Não, é isso, cara. Acho que esse é mais um lugar onde o Corinthians se colocou. É óbvio que a guerra midiática fica nessa questão. Ah, o Flamengo, isso é o vilão, é não sei o quê. O Flamengo tá certo, cara. Então o Corinthians vai ter que depositar lá, fazer o Pix, pagar à vista. Pronto, aí acabou. Acabou o problema. Né? Eu acho. Escolhe mais um boleto, bota esse boleto na frente, joga o boleto que tá de hoje para amanhã e paga o cara à vista. Afinal, o dinheiro não é tão grande, né, gente? Fala sério. Não é tanto dinheiro assim, né? Não é tanto dinheiro assim. Então, mas não é tanto dinheiro assim, mas o Corinthians... Mas faz falta nos boletos, né, do dia a dia. Exatamente, né? Eu acho que o que o Flamengo está fazendo, possivelmente outros clubes comecem a fazer com o Corinthians a partir desse final de ano. Esse é o ponto. É endurecer na negociação, porque já ficou claro que essa administração, ser mantida, ela mas prioriza... Mas o Cuiabá já fez isso também. Outros clubes já fizeram este ano. Sim. Falou, sim. Se o Ranieri, o Racing, né? O time do Garro. Tadieres. Entendeu? Então é assim, cara. Tudo bem, Corinthians, você tem um óculos, você quer comprar, beleza? Eu vendo pra você. Quantas parcelas você quer pagar? Pagar em 10, tá bom. Se você atrasar a terceira, você vai me dever 10 todas. A primeira e a segunda vou cobrar de novo. Mais não sei o que lá. É isso. É assim que o mercado tá olhando pro Corinthians neste ponto aqui. Né? E fora, não dá para contratar porque tá com transfer ban. Ou seja, né, tá tudo muito bom, tudo muito bem, vai para Libertadores e tal, mas é uma superfície calma com... Não é... E assim, a questão é assim, o Corinthians pode acabar o ano esportivamente muito melhor do que se imaginava num período, mas essa situação, essa questão estrutural, ela não se modificou, pelo contrário, ela se agravou nesse ano, né? As dívidas, os compromissos. Agora teve lá também tudo isso acontecendo nessa semana. A chancela do acordo com a Caixa para o pagamento do estádio via torcida, que é uma outra situação também, que não é uma questão que se resolva rapidamente, ou se vai ter sucesso essa vaquinha, né, como a gente costuma falar. Mas são várias arestas ali que o Corinthians, com essa administração que... Você vê o Melo falando, você acha que foi uma administração, primeiro ano perfeito. Foi um caos, cara. Um caos completo, em todas as áreas. Saíram quantos diretores do Corinthians? Exato. Eu queria até perguntar para vocês não acham que o Corinthians pensa pequeno? Em que sentido? No sentido de que, ganhei do Flamengo, tem um troféu, ganhei do Flamengo. Escapei do rebaixamento, vamos que vamos. Então. Vamos fazer o terceiro turno pro Corinthians chegar. Na Copa do Brasil alguém vai ter que empurrar. Cara, tem sido assim nos últimos anos. É tão pequeno, cara. Tem um amigo nosso Pensando tão pequeno. Tem um amigo que criou a expressão agenda positiva. Vocês acham que é isso mesmo? Tem muito. Tem muito. Em comparação aos outros clubes do Brasil, é incomparável. É incomparável. O olhar para o copo cheio do Corinthians em si, instituição, e quem está no entorno para o resto dos clubes. É uma coisa incomparável. Incomparável. Você acha, Massa? Eu tenho certeza. Porque também dá clique, né? Dá audiência. Sim. Você fazer a manchete positiva diante de algo que você vai ler a matéria. Lá no final, tudo isso que eu escrevi aqui pode dar errado. E contagia, é aquilo que você falou. Contagia, claro. Você estava falando, o Corinthians vai terminar o ano melhor que o São Paulo. Eu falei, como? Onde? Não, mas não tem a sensação? Então... O corintiano não está com essa sensação. Mas o corintiano não está com essa sensação, tô falando sério. Qual é a sensação? O corintiano pode ficar com... Não, eu não concordo com isso, mas o Corinthians foi eliminado no estadual. Sim. Vergonhosamente. Eliminado nas 2 Copas. Certo? Entre elas a Sul-Americana, a segunda divisão. 3 Copas, né? Não, o Corinthians jogou a Copa do Brasil. Eliminado pelo Flamengo. Eliminado. Certo? Jogou a Sul-Americana. Eliminado.
Ah, não teve outra Copa, eu tô achando que já é a Libertadores. Não. Não. Então, assim, e conseguiu reagir, é verdade, conseguiu reagir ao contrário do que eu pensava no Campeonato Brasileiro. Tá? Saiu lá da zona da confusão, como diria o Luxemburgo. É de uma pequenez gigante, cara. Olha que termo estranho, né? É um olhar muito pequeno. Então tem esse olhar no Corinthians que se acostumou a isso nos últimos anos. Não, é o que dá, vamos aqui, vamos brigar para não cair, mantenha os jogadores mais experientes, vai não sei o quê. Só teve um refresquinho com o Vitor Pereira. Que, cara, que entendeu o que era o Corinthians e caiu fora. Sacou? Então, assim, além das declarações desastrosas, acabou a farra, vai começar outra história, aquelas coisas, aquelas bravatas, o Corinthians olha muito pequeno pro tamanho que ele tem. Muito pequeno. Mas também, na verdade, às vezes eu acho que não, porque ele olha grande. Fala, eu vou contratar mesmo, porque eu sou Corinthians e tal. Também tem isso. Não, isso é uma questão, essa é uma característica desta gestão, né? A outra gestão não estava nessa... O contrato quem eu quiser e depois a gente vê como paga. Essa é a característica desta gestão, né? E que a gente tem que considerar que boa parte, isso está à margem das loucuras financeiras. Boa parte dos jogadores contratados foram acertos, vários, que proporcionam o time que a gente está vendo agora. Inclusive o Memphis Depay, esportivamente, foi um acerto. Eu acho que esse é um... vamos supor esse é um bom... Com 3 milhas então, mais fácil acertar, então, né? Esse é um bom termômetro. O Garro foi um acerto. O Garro foi um acerto. O Memphis Depay não era exatamente uma certeza, cara. Né? Ele já tinha passado por vários clubes, Sim. Não estava no auge da carreira, não sabia como é que ele viria, qual a motivação e tal. Quando se contrata depois da janela fechada e aceita pagar o maior salário do Brasil pro cara. Deu certo no primeiro momento, pelo menos. Agora, o Memphis Depay, ele precisa continuar dando certo em todos os meses do contrato dele para custar 3 milhões por mês. Perfeito. Essa é a questão, né? Não dá para pensar só no hoje. E essa administração só pensa no hoje, né? Até porque ela não sabe se no amanhã ela estará no poder. Eu acho que é um pouco isso que o Augusto Melo ele age dessa forma. Ele sabe que a eleição foi por pouco, que o tudo ou nada pode gerar algumas situações. É impossível, o caso pode não dar nada na polícia, mas o patrocínio master do início do ano, em que ele vestiu todo, evidentemente foi um desastre administrativo dele. Ele pode não ter as digitais num escândalo de corrupção, mas trazer aquela empresa àquela altura, bradando que era o maior patrocínio no Brasil, é um desastre administrativo dele. É verdade. Ele fez isso. Né? Não é... Desastre. Desastre foi o que o Duílio Monteiro Alves fez com a Tausa. Que os caras nem sede tinha um matagal lá. Aquilo foi um desastre. E o Corinthians teve que arcar com o Paulinho, que Paulinho sequer jogou no Corinthians. Se machucou 2 vezes, que é tanto que se aposentou. O Paulinho tem culpa? Não, o Paulinho não tem culpa, mas o Duílio Monteiro Alves sim. Isso foi um desastre. Fiel, comente aí. A Fiel não vai aceitar esse golpe, porque todo mundo sabe que é um golpe. Então, mesmo que essa impeachment passe aí que passe aí na quinta-feira, ainda vai lá pros sócios, e os sócios não vai aceitar. Representa aí, Fiel. Deixa o like aí, tamo juntos.